Deus? Então levante sua mão direita. Agradeça a Deus aí. Pelo que Ele te deu hoje. Pelo que Ele está fazendo na sua vida. Agradeça pelo que Ele ainda vai fazer. Porque o nosso Deus é o Deus que faz maravilhas. Amém? Obrigado, Senhor. Nós não temos palavras. Sai de nós as palavras, porque nós não sabemos como expressar a nossa gratidão por tudo que o Senhor é para nós. Louvamos a Ti porque somos Teus filhos. Pela Tua misericórdia, um dia o Senhor nos alcançou. E aqui nós estamos, ó Deus, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito conosco. Louvamos a Ti porque Tu és o nosso Deus, o nosso Pai. Que independente do que somos, do que fizemos, do que ainda fazemos, o Senhor é Deus. O Teu amor é ilimitado sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E nós queremos Te agradecer nesta manhã pelos Teus feitos maravilhosos. Tu és o Deus que faz maravilhas. E nós Te adoramos nesta manhã. Nós damos a Ti toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. No nome de Jesus. Amém? Podeis sentar, quem está de pé. Glória a Deus. Aqui estamos para uma missão. E a gente treme, porque a gente sabe que falar da palavra de Deus para a igreja não é algo assim que a gente fala de qualquer jeito, de qualquer maneira. Nosso Deus é santo. A palavra de Deus, ela é provada. E ela é escudo para os que nele confiam. E a gente fica tremendo porque a gente é muito pequena diante dessa grandeza toda. Entendemos que só pela misericórdia de Deus que nós estamos aqui. Não é porque teve uma criação dentro da igreja, não é por causa de experiências, de tempo, é a misericórdia dEle, que é grande. Amém? E é com tremor e temor que eu estou aqui nesta manhã para falar da palavra de Deus. Eu trouxe aqui esse cofre, eu ainda estou enchendo ele, mas a semana passada nós tivemos a Escola para a Paz e nós distribuímos, eu acho que uns 12 ou 14, eu não lembro direito. Mas nós, no início, quando nós fizemos o seminário para a Escola de Paz, acho que foi o ano passado, nós distribuímos 30 cofres. E nós só tivemos de volta uns 14. Então, tem irmãos que têm esse cofrinho aí, desde quando a gente distribuiu a primeira vez. Nós já demos aqui umas 3 ofertas desse cofre. E tem famílias, tem irmãos que ficam me pedindo, pastor, eu quero um cofre de missões. Isso aqui é uma oferta para missões mundiais. Não é para missões aqui da cidade, para ajudar as bases. É para ajudar missionários em outros países. Então, nós pedimos que os irmãos que estão com esse cofre aí, já está bem cheio, já não aguenta mais pelo tempo. Já não cabe mais, já colocou em outro lugar, em outra vasilha. Né? Tragam para a gente entregar para a tesouraria, vai ser enviado para a obra de missões e você pode pegar de novo ou passar para outra família, né? É assim que a gente faz toda vez que a gente recolhe. Nós entregamos domingo e vamos recolher em dezembro. Aí depois a gente entrega de novo a outras famílias. Amém? E aqui também está uma ficha da Escola para a Paz.
Tem um mural ali apropriado para a escola de paz. E ali a gente sempre coloca frases para a família. E tem uma casinha ali no final que tem fichas. Essas fichas é para a gente orar. Eu sempre pego essas fichas durante a semana, coloco aqui no altar, distribuo todas essas fichas aqui com o nome dos pais, dos filhos, para estar orando. Essa semana até minha netinha ajudou também. Ela estava aqui comigo orando, aí eu coloquei as fichas tudo aqui. Aí depois, quando eu estava orando aqui, eu olhei e está a Estezinha com a mãozinha. Então, ela também orou pela sua família. E você que não tem essa ficha ainda, né, não preencheu, pode preencher, colocar o nome, aqui é pai, mãe, filhos, e o telefone, o endereço, tá? Aí a gente coloca naquela caixinha ali, e sempre que a gente está orando aqui na igreja, a gente coloca a mão ali, pedindo a Deus para abençoar as famílias, guardar, amém? Tem algumas famílias que já precisam fazer a ficha de novo, porque botou só meu bebê, né, irmão Carlos? Na época que ele fez, não tinha ainda Miguel, e está lá, Carlos, Carol e o bebê. Então, tem umas fichas que já precisam ser. Tem fichas também que tem casais que não estavam com filhos, hoje já está com filhos, né? Já estão com os filhos. Então, é bom que os irmãos coloquem para a gente estar orando, amém? Eu sempre, às vezes, quando eu vou no monte, eu levo, estar orando, colocando as famílias diante do Senhor. Por que é importante, amados, a gente orar pela família? Eu estou aproveitando a oportunidade nesta manhã. Nós precisamos dar um descanso para o apóstolo, que ele está ministrando em várias bases durante a semana. Então, como hoje ele ia ministrar à noite também, eu falei, deixa que eu falo de manhã. E eu quero aproveitar, porque eu não tenho outro assunto para falar, a não ser família. Nós estamos vivendo dias difíceis na nossa nação. A vergonha está estampada na nossa nação. E é por isso que nós precisamos orar pela nossa família. Nós precisamos orar pelas famílias aqui uns dos outros. Porque somos nós que vamos fazer a diferença nessa nação. Amém? Não adianta a gente ficar passando o que está acontecendo aí. Não adianta, amados, se você não orar. Você vê uma cena horrível no WhatsApp, no Face, e você passa logo para outro ver também. Não adianta se você não dobrar o joelho no chão e falar, Senhor, tem misericórdia da nossa nação. Senhor, tem misericórdia dessas pessoas que têm agido dessa maneira. O passar não vai valer. Se você não toma uma atitude, uma posição de estar orando. Porque a palavra ela já diz que o mundo jaz no maligno, amados. Nós não veremos coisas melhores na nossa nação se as pessoas não se converterem. Então, nós estamos aqui para pregar o Evangelho. O Evangelho precisa ser pregado. Amém, amados? A igreja está aqui para pregar o Evangelho. As pessoas precisam ouvir falar de Jesus e se converterem. Não adianta eu ficar passando as artes. Tem agora uma arte aí, em um museu, de nudez, onde as crianças estão vendo os adultos nus. Para que eu passar isso? Não vai edificar. Eu tenho que dobrar o joelho e falar, Senhor, tem misericórdia de mim, da minha família. Eu não abri, eu vi no Face, que no Face está exposto, né? Eu passei. E eu fiquei pensando naquelas crianças, os pais daquelas crianças, né? De permitir isso. As crianças estão dando as mãos a um homem nu e rindo. Mandaram para mim no Zap, eu não abri. Deletei. Não vale a pena. Só temos que orar pela nossa nação. Clamar a Deus. Pedir a Deus por nós, pela igreja. A igreja precisa fazer a diferença. Se nós pregarmos o Evangelho, essas pessoas vão ser alcançadas.
e não vão fazer isso que elas estão fazendo. Então não adianta eu ficar, meu Deus, que absurdo, que coisa horrível, e ficar passando para um, para outro, para outro, para outro, para outro. Dobre o joelho no chão. Senhor, está acontecendo isso. Olha o nosso Brasil como é que está. Deus, desfaz esse mal. Que as pessoas venham ouvir a tua palavra e se converter. O evangelho precisa ser pregado, amados. Infelizmente, as redes sociais muitas vezes são usadas para ficar falando de pastor A, pastor B, de igreja A, de igreja B, enquanto o evangelho precisa ser pregado. Tem muita gente confusa aí fora, porque ouve uma palavra de Deus, aí depois ouve alguém fazendo críticas de pastor, críticas do que a palavra de Deus está dizendo. Então, há uma confusão muito grande quando a Bíblia diz que nós devemos orar, porque o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas para que elas não creiam, para que elas não vejam a luz do Evangelho. Então, nós precisamos orar. A Bíblia não fala que é para a gente ficar passando as coisas. A Bíblia diz para a gente orar. Amém? Ontem, eu estava lendo um versículo, que esse versículo é uma palavra assim, muita gente lê muito esse salmo, mas veio para mim de uma maneira diferente quando eu li ontem. Abra sua Bíblia aí no Salmo 37. Salmo 37 é um salmo muito lido por todos nós. Nós gostamos desse salmo. Mas, quando eu li, algo me chamou a atenção para a realidade que nós estamos vivendo. E como é que nós precisamos nos comportar diante da situação que nós estamos vivendo. Olha o que a palavra de Deus diz. É apenas os primeiros versículos desse salmo. Não se aborreça por causa dos homens maus. Não se aborreça. E não tenha inveja dos perversos. Pois como o capim, logo secarão. Como a relva verde, logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Está tão claro, né, irmãos? Não é para a gente se aborrecer. Ah, estou com ódio dessas coisas que estão acontecendo. Não. É para a gente confiar em Deus. Deus tem o controle de todas as coisas, amados. Ele está permitindo com o propósito disso tudo acontecer no nosso Brasil. E a igreja precisa acordar. Então, vamos adiante. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Amém? Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele agirá. Não é uma palavra minha no Face, no WhatsApp, que vai mudar. Quem vai agir é Deus. Ele deixará claro, como a alvorada, que você é justo, e como o sol do meio-dia, que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Não é para a gente aborrecer. Ainda bem que acordou um bocado de gente, né? Não é para a gente aborrecer, amados, ficar irados. É para a gente continuar fazendo o bem. Qual bem que eu posso fazer? Pregar o Evangelho. Dar o meu testemunho de que eu sou uma mulher de Deus, de que você é um homem de Deus. Esse é o maior bem que nós podemos fazer, amados. Porque as pessoas vão olhar para nós e ver que tem algo em nós. Tem uma luz em nós, que é Jesus. Então, eu nunca devo me juntar com ninguém para fazer críticas. E nem para passar. Eu estou tão aborrecida com o WhatsApp que eu estou com vontade de desfazer isso. Eu gosto de usar para mandar mensagens.
para evangelizar alguém. Mas a gente vê tantas coisas, e no nosso meio é tanta criancice, tanta meninice, nós não estamos sabendo aproveitar o que nós temos, amados, para levar a palavra de Deus para alguém. Encha seu WhatsApp de plano de salvação, versículos que falem sobre salvação, sobre o que Jesus veio fazer na cruz por nós. Dê o seu testemunho, o que Jesus fez na sua vida. Faça um históricozinho da sua vida, como você era e quem você é hoje. Mande. Melhor do que você ficar passando. Pastor pregou isso, pastor falou assim. Isso está acontecendo lá no museu, não sei de onde. Isso não vai edificar a igreja, não vai mudar. Se a gente estivesse aqui mais tempo orando, amados, ouvindo uma coisa dessa, porque está exposto em todas as redes sociais. E se a gente corresse aqui para a casa de oração e falasse, Senhor, tem misericórdia dessas vidas. Que esse homem que está se expondo venha se converter, não seria melhor? A igreja está aberta aqui o dia todo, amados. A igreja tem uma secretaria que funciona, horário comercial. Então, a igreja, ela é aberta o dia todo. Tem um portão ali que tem, só apertar que alguém vai abrir o portão para você. O portão abre automaticamente, né? Mas tem alguém lá que mexeu alguma coisa lá, tem um controle. Então, quando você vê, corra para cá, ou corra para o seu quarto, joelho no chão, Senhor, tem misericórdia. Amém? Eu precisava dar essa introdução, amados. Porque o tempo urge. Jesus está às portas. Tudo está sendo preparado para uma grande tribulação. A igreja vai ficar nessa tribulação, amados? Vai não. Só se você não for arrebatado. E na tribulação tem a oportunidade de você se voltar. Mas quem quer ficar na tribulação? Tem alguém aqui? Então vamos vigiar e orar. Amém? O Senhor virá como ladrão. Ladrão manda recado? Não. Como ladrão. Então vigiemos. Cuidado com o uso que você faz desses instrumentos, que eu fico pensando assim, se Paulo hoje estivesse aqui, o apóstolo Paulo, Pedro, os apóstolos, o que eles fariam desses mecanismos que nós temos? Na minha visão, eu acho que eles aproveitariam bastante para pregar o evangelho. É bem mais fácil. Eu posso aqui mandar uma mensagem para alguém que está lá em outro país, no exterior, falar de Jesus para ela lá, né? Então, Paulo, eu creio que ele aproveitaria bastante esses meios, porque naquela época eles não tinham nada disso, né? Até a Bíblia, que hoje todo mundo tem em casa, né? Várias traduções. Eles tinham pergaminhos e não eram livros completos, pedaços. Eles ficavam assim, atrás, eu quero, me dê aí, me empresta. Eles não tinham essa facilidade como nós temos hoje, né? Então, nós precisamos ter cuidado. Amém, amados? Dias difíceis na nossa casa. Dias difíceis para a família. E a gente precisa acordar na igreja para a nossa família. Vocês que têm filhos pequenos, adolescentes, jovens, olhem para os seus filhos. Olhe para eles. E dê uma olhada para eles. E fala com o Senhor, Senhor, me dê graça, me dê sabedoria para eu cuidar dos meus filhos. Você, pai, você, mãe, pare um pouco. Dê tempo para a sua família, dê tempo para a sua casa. Os dias são difíceis, os dias são maus.
Só Deus é que sabe o que seus filhos estão ouvindo nas escolas. E há uma confusão muito grande na mente desses meninos, dessas meninas. Então é você que tem que ajudar. Deus escolheu você, te deu filhos, para você ser um instrumento de bênção na vida dos seus filhos. E Deus tem um propósito com a sua família. Nós temos o conhecimento, aqui eu estou diante de uma igreja que lê a Bíblia, amém? E em Gênesis, o capítulo 2, vai falar da criação. Não vou ler, vou só mencionar. Mas Gênesis, o capítulo 2, vai falar da criação. A família é a origem de Deus. Mas Deus, antes de formar a família, Ele preparou todo o terreno, Ele preparou a casa para a família. Infelizmente, a família não morou muito tempo nessa casa. Qual é essa casa? O Éden. O Éden está lá, lindo, perfeito, maravilhoso. E Deus tirou o casal do Éden e colocou aonde? Na terra. Tudo foi preparado com muito cuidado, com muito carinho, com muito amor. O tempo que eles viveram ali foi ótimo. Eles tinham a presença de Deus, eles não se envergonhavam. O desejo de Deus para a família também é esse. Que o marido, que a esposa vivam bem, sem dificuldades de aceitar um ao outro. Porque Deus, Ele quer estar presente na nossa casa. E a gente sabe que houve toda essa dificuldade por causa do pecado, né? O casal teve que ser tirado do Éden, foi colocado na terra, foi viver ali do suor para trabalhar, e tantas coisas aconteceram de lá para cá e tem acontecido. E hoje nós estamos vivendo em uma sociedade que a gente não sabe, nós não vivemos naquela sociedade daquela época de Adão, dos seus descendentes ali, mas hoje nós estamos vivendo dias que, na nossa realidade, está muito pior. Na nossa realidade, pelo fato que a gente não tem tanto conhecimento de como realmente era naquela época. Mas está muito pior na nossa realidade. Mas o desejo de Deus era, e é ainda, que a glória dele cubra a nossa casa. Amém? Esse é o desejo de Deus. Cobrir a nossa casa com a sua glória. Agora, isso precisa acontecer. É o desejo de Deus? É. Mas a gente precisa dar lugar para isso. Amém? O casal não deu lugar. Deus tirou. Hoje, Deus quer que essa glória esteja na nossa casa. Nós precisamos dar lugar para isso. Como? Antes da gente ver como, nós vamos ver que há muitas falhas no casamento. A primeira falha de uma visão assim do casamento é a carência de propósitos. Muitos simplesmente não têm estabelecimento de propósito algum. Casam-se, trabalham, esforçam-se, adquirem coisas, têm filhos, porém não sabem para quê. Para que eu casei? Para que eu casei? Os jovens que estão aqui, que namoram, que estão pensando em namorar, já fizeram essa pergunta: para que eu vou casar? Planejam os muitíssimos detalhes do casamento, o vestido, a festa, a lista de convidados, porém é provável que ainda não tenham feito essa pergunta fundamental: para que nós vamos casar? Essa falta de propósito que leva a maioria dos pais a crer que são bons pais se proverem para os seus filhos a comida, a roupa, o lazer, as coisas necessárias. E essas coisas necessárias não constituem no que é fundamental. A carência de um propósito claro para a família faz com que nos desviemos atrás dos objetivos equivocados.
e façamos dos meios um fim, do secundário o primordial. Então, muitas famílias estão com carência de propósito. Objetivos equivocados, lucros materiais. O progresso material tem se tornado o objetivo principal em muitas famílias. Veja se isso não é verdade. A grande meta é o conforto. Perdem a vida desejando e trabalhando para alcançar o desejado. E continuam trabalhando para manter o alcançado. Não é assim? Não, eu quero uma casa boa, bem arejada, bem confortável, móveis, tudo para o quarto do meu filho, da minha filha, para meu quarto. Não é assim? Tudo de bom e do melhor na despensa. E isso é constante. Seu pensamento está sempre à procura de uma nova aquisição e sacrificam a família para conseguir o que procura. Não é assim, amados? Estou falando uma coisa de outro mundo? Estamos falando da nossa realidade, amados. Sacrifique. Quantos não estão vendo o filho crescer? Lucas 12, 15, Jesus fala: acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Amém? Jesus está falando para você que a sua vida não consiste nas coisas que você possui, no que você está correndo atrás aí. Gratificação pessoal é outro objetivo. Eu vou casar porque eu quero estar bem pessoalmente. Há os que se casam pensando só em si mesmo. Seu objetivo não é dar, mas receber. Não é servir, mas ser servido. Vou casar para a mulher cuidar de mim. Para meu marido cuidar de mim. Então, gratificação pessoal. Seja no material, no sentimental, no sexual, no assumir responsabilidades familiares. E seu fracasso está garantido. Alguns fazem da família um fim em si mesmo. A felicidade e a convivência se convertem na meta da mais alta da vida familiar. Tais famílias vivem grandemente preocupadas e ocupadas com a sua fama e o seu renome. Envolve-se por inteiro na luta pela conquista da comodidade e do prazer. Não tem famílias que vivem assim? A preocupação maior é com o que o filho vai ser. Tem que ser alguém muito importante. Vamos trabalhar para isso. Obtenção dos benefícios. Este é o objetivo da maioria dos casais, mesmo que não tenham consciência desse objetivo. Evidentemente, há benefícios legítimos que Deus outorgou ao casamento. Quais são esses benefícios? Alegria, felicidade e o deleite que proporciona as relações sexuais, o fato de ter raízes e pertencer a um núcleo familiar, a cobertura e proteção que se alcança, a felicidade de ter filhos, e vai por aí. É correto fazer dos benefícios os propósitos para a família? Não. A família surgiu no coração de Deus. Seu propósito é de que sejamos felizes. Para isso, nós vamos ver as bases do casamento. A base do casamento não é o amor. Este é fundamental. Presta atenção. É fundamental e deve ser como a massa que une os dois e os mantém felizes. Então, amor é isso, essa massa que nos une. Mas a base do casamento é o próprio casamento. É a aliança, o pacto, a palavra que empenha diante de Deus e das testemunhas. O casal deverá se amar
porque estão casados. Amém? Amar é mandamento de Deus. Amar é mandamento de Deus para a família. A base do casamento é o compromisso assumido. Quando eu me casei com o Ribeiro, eu assumi um compromisso com Deus. Eu tenho que amar Ribeiro. Ele tem que me amar, independente dos nossos defeitos, das nossas dificuldades. É uma ordem de Deus. Amar é ordem, irmãos. Eu não sinto mais. Não tenho mais. Amo outra. Amo outro. É o que está acontecendo hoje, né? Até dentro da igreja, amados. A gente precisa entender que a base do nosso casamento é o compromisso assumido. Você assumiu um compromisso com a sua esposa diante de Deus. Zele por isso. A palavra de Deus diz, tem um versículo que diz que Deus vela pela sua palavra para cumprir. Amém? Nós também precisamos velar pelo que nós falamos no nosso casamento. Muitas coisas vão surgir para a gente não cumprir essa ordem. Mas nós temos que nos firmar em Deus e clamar a Ele, porque Ele é o autor da família. Amém? O desejo de Deus é que a família esteja junta, que o casal esteja junto com seus filhos, filhos e pais, pais e filhos. O plano do diabo é destruir a família. Por que ele quer destruir a família? Porque família é projeto de Deus. Tudo que é de Deus, o diabo quer destruir. Aí ele leva as pessoas, né, a falar, não é verdade isso não. Não tem quem aguente ficar num casamento 30, 40, 25 ou 15 anos. Aguenta sim. Casamento é até que a morte os separe. Se essa morte for cedo, Deus até providencia outro casamento. Se a pessoa quiser, né? Porque Deus não força ninguém. Mas no plano de Deus, o casamento é até que a morte os separe. Seus filhos precisam saber disso, pais. A nossa maior dificuldade, amados, é que a gente não vive o que está na palavra. Está tudo claro aqui nesse livro que você tem em casa, tem mais de um. Abra esse livro, leia. Fale com seus filhos o que a Bíblia diz. Seus filhos estão ouvindo muitas vozes. Olha essa situação do gênero. Seus filhos precisam saber de você. Olha, filho, a palavra de Deus diz que Deus fez macho e fêmea. E a palavra de Deus diz que é a união de um homem e de uma mulher, que é um casamento. Fale para seus filhos isso. Não deixe ele ouvir, ele vai ouvir lá fora. Porque o negócio está feio aí. Até nas escolas estão querendo introduzir as cartilhas, né? Para orientar os filhos, para falar com os alunos, que eles podem fazer as escolhas deles. Ele não nasceu homem, ele pode escolher. Se ele quer ser homem ou quer ser mulher. E vice-versa. Então, fale para seu filho o que diz a palavra. Seu filho gosta de assistir alguns desenhos. Não gosta, pais? E às vezes eles assistem não sei quantas vezes o mesmo desenho. Fale a palavra de Deus várias vezes. Meu pai, já sei, mas eu quero falar de novo, meu filho. O senhor já leu isso aquele dia, eu quero ler de novo. Eles ouvem muitas coisas o tempo todo. Por que não ouvir a palavra? Por que você não sentar com ele e falar, agora é a minha vez, filho? O pai, a mãe,
E pai não fica pensando que é mãe que tem que fazer isso não, viu? Alguns pais ficam, fala mulher, fala aí para o seu filho. Ensina aí para ele. O papel é dos dois. Você não tem Jesus? Você não tem a Bíblia? Com certeza, a maioria aqui dos casais, cada um tem a Bíblia. Tem ou não tem? A mulher tem a Bíblia, o marido tem a Bíblia. Não é assim? Então, pegue sua Bíblia e leia com seu filho. Ore com ele. Quando ele for para a escola, ore. Deixa eu orar aqui, meu filho. Põe a mão na cabeça dele. Repreendendo toda confusão, toda perturbação, todo ensinamento errado. Faça isso constante, pai. É seu papel, mãe, pai, é seu papel. Deixa lá, tem escolinha hoje, segundo domingo, bora. Tia Elane está lá para ensinar, para falar. Tia Elane está aqui todos os domingos, né? E o culto aqui é um domingo no mês. Mas você está todos os dias com seu filho. Seu filho todo dia vê televisão. Todo dia ele está com um brinquedinho aí, com um filme, com um desenho. Cada desenho mais sofisticado do que o outro. Eu agora estou assistindo a Patrulha Canina. Com Esther, com Ada. Ada gosta de pita. E a gente tem que ficar ali olhando. Bota lá em Cristina Mel, Aline Barros. E eu tenho que pular também, tenho que cantar, tenho que gesticular. Ontem a gente foi lá para a Casa do Amparo, com ação social. E Elane cantando lá, né? A gente tudo dançando. Eu cantei tudo porque eu já aprendi. Então, a gente tem a oportunidade, amados, de estar com eles, vendo, né, coisas assim. Mas temos a oportunidade também de ler a palavra, de orar, de ministrar na vida deles. Essa é tarefa minha e sua, pai. Pai e mãe. Amém? Então, precisamos entender. O casamento tem alguns princípios que precisamos observar. O princípio da exclusividade. Isso quer dizer que o casamento é entre homem e mulher. Todo mundo já sabe. Estão querendo falar que não é. Mas não importa o que querem dizer aí fora. Amém? Nós somos de Deus. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Amém? Então, é exclusivo o casamento para homem e mulher. Amém? Fale isso para os seus filhos. Pode dizer, olha filho, o casamento é para homem e mulher. Ah, pai, mas estão dizendo lá. Estão dizendo. Mas a Bíblia diz, e nós somos de Deus, você é filho de Deus, papai é filho de Deus, mamãe é filha de Deus. A Bíblia diz que casamento é homem e mulher. O princípio da indissolubilidade. Geralmente, quando se casam, se faz o voto de fidelidade. Até que a morte os separe. A única coisa que pode separar o casal unido matrimonialmente é a morte. O divórcio é uma concessão em casos especiais. Mas o cristão deve ter o mesmo sentimento que o Senhor em relação a ele. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio. Malaquias 2,16. Divórcio. Hoje as pessoas se casam pensando o quê? Se não der certo, a gente separa, você vai para o seu canto, procura outra pessoa que você gosta, eu também. Não é assim? Muita gente casa assim hoje. Esse pensamento é errôneo e demoníaco. Amém? Se não é do propósito de Deus uma pessoa possuir mais de um cônjuge ao mesmo tempo, também não é para tê-lo um após outro. E Paulo condescendeu, no caso do cônjuge incrédulo que se separar, em Mateus, né? Mateus está dizendo sobre isso. Coríntios, a base para esse princípio está nas palavras de Jesus. O Criador, desde o princípio, fez homem e mulher. Ó, Jesus confirmando o que Deus tinha falado, né? O Criador, é bom você ler isso para o seu filho. Amém?
Mateus 19:4. Olha, filho, o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Deus, desde o início, desde a criação, fez o homem e fez a mulher. Bota isso na mente do seu filho. A poligamia, em seus vários aspectos, está excluída. Se ela existiu em tempos passados entre o próprio povo de Deus, Israel, foi por uma concessão divina, por causa da falta de luz, da revelação, na intensidade que agora possuímos. Você entendeu? Você possui uma luz de entendimento. Amém? Que aquele povo lá antes não possuía, nós possuímos. A luz veio. Quem é a luz? Jesus. Nós temos o entendimento. Amém? Do que Deus tem para nós. Por causa da falta de luz, da revelação na santidade que agora possuímos. E podemos ver em todos esses casos, Abraão, Davi, Salomão, Jacó e outros, que ter mais de uma esposa não é bom, só dá trabalho. Quantos problemas foram gerados entre os filhos desses homens e até entre as esposas por causa da poligamia? Está registrado, né? O exemplo aí na Bíblia. Agora, como a família coopera com o propósito de Deus? Na procriação e na criação de filhos para Deus. Os nossos filhos são para Deus. Esse é um dos maiores propósitos de Deus na formação da família. O Senhor, Ele quer filhos. Os nossos filhos precisam ser filhos semelhantes a Jesus. Para eles serem filhos semelhantes a Jesus, nós precisamos, como pais, fazer a nossa parte. A gente não pode jogar, mandar. Vai aprender lá, vai para lá para a igreja, vai para a escola dominical, vai lá para a classe. Vai lá para o pastor dá um jeito aí. Vai para o retiro, Adir. Dá um jeito aí, meu filho, nesse adolescente que está numa rebeldia. A gente fica jogando, amados. Vai. Mas a palavra de Deus diz que a responsabilidade é nossa, como pais, criar os nossos filhos para que eles sejam parecidos com Jesus. Amém? A nossa responsabilidade é criar filhos, mas é também de encaminhá-los para o bem do caminho de Deus. É necessário orar por eles e com eles, educá-los com exemplo, dedicar-lhes tempo, ensinar a palavra de Deus, guiá-los de modo que cheguem a ser verdadeiros filhos de Deus. Então, esse é um dos propósitos de Deus. Nós criarmos os nossos filhos no temor e na obediência à palavra. Você se preocupa muito com o futuro dos seus filhos. Qual pai que não se preocupa, né? Estudar, meu filho, você vai estudar para ser um homem de bem, para ser um advogado, para ser um doutor, para ser um engenheiro. Os pais aqui não têm essa preocupação? Tem ou não tem? Não estou falando nada fora. Tem. Mas a nossa maior preocupação deve ser encaminhá-los para Deus. Imagine a bênção que o seu filho vai ser lá na advocacia, se ele for um homem temente a Deus. Lá na medicina, aonde ele for, ele tendo os princípios da palavra, ele tendo a base, que é Jesus na vida dele, ele vai ser bênção. Amém? Então é importante, amados, tudo isso aí que os irmãos desejam para os seus filhos, para a sua família, são coisas importantes que Deus também deseja. Amém? O desejo de Deus é maior do que o seu, de ver o seu filho bem, se dando bem em uma profissão, mas Ele deseja que você, como pai, Deus te deu filhos para você criar eles na admoestação do Senhor, na doutrina, no temor da palavra de Deus. Muitas vezes nós não estamos entendendo isso. Muitos pais não têm entendido o seu papel como pai, como mãe.
E bota filho em tanta coisa. E filho vai para balé, vai para judô, e judô? Tanta coisa. Cursos e mais cursos, treinos e mais treinos. Bota aqui também para tomar aula de bateria. Bota aqui para tomar aula de teclado, de violão. Ensina a palavra, fala como é importante servir a Deus. Seus filhos crescem olhando para a igreja assim. É aquele menino ali que toca. Vai chegando a idade que eles, não precisa de mim. Ensina, orienta, ora, Senhor, toca no coração. Participar do ministério não leva à salvação, não. A salvação é Jesus. Mas ajuda, ele vai se sentir útil. Eu estou servindo a Deus. Eu estou levando a igreja a adorar através desse instrumento. A importância do serviço, que a gente precisa ensinar para os filhos. Quer que eles aprendam muita coisa lá fora, mas aqui dentro não. Incentive, traga, para você servir a Deus, filha. A palavra de Deus diz que nós estamos aqui para servir. Olha ali, as pessoas na intercessão estão servindo. Olha as pessoas recebendo outros ali. Mostra para os seus filhos os trabalhos que são feitos na casa de Deus. Para eles entenderem que eles estão aqui também para servir. Que às vezes chega na igreja, né? Empurra a cadeira para lá, bota um copo aí. Não, tem gente que faz isso. E eles agem do mesmo jeito que agem em casa, né? Muitas vezes os pais não botam os filhos para trabalhar em casa. Aí chega na igreja. Por quê? Porque não tem a noção do serviço. E Jesus falou que nós somos salvos para servir também. Fomos salvos, né? O serviço não nos salva. Amém? Não nos salva. Você participar no ministério, na igreja, não quer dizer que você está salvo. A salvação é Jesus. Mas você se coloca na dispensação de Deus para servir. E eu não vejo coisa melhor nessa vida do que a gente servir a Deus. Nós estamos aqui para servir, amados. Então, filhos precisam ser ensinados na palavra, amém? Precisa ter experiência. Fale do plano de salvação para os seus filhos. Eu estava orando essa semana e eu vou colocar no WhatsApp. Plano de salvação para as crianças. Para você, pai. Para você, mãe. Falar para o seu filho plano de salvação. E você pode falar para o seu filho, você pode falar com qualquer pessoa no trabalho. O plano de salvação. Qual é o plano de salvação? Você entender que é pecador, né? Você entender que Jesus, todo mundo é pecador e que Jesus veio para morrer, para nos dar a salvação. E você fazer aquela oração de confissão, entregando sua vida a Jesus. Isso é semente. A palavra de Deus, ela é semente, amém? E ela germina, e ela dá fruto. O que você fizer em casa com seu filho, isso vai surtir um efeito muito grande, anos que virão. Ele vai lembrar daquela atitude sua de orar por ele, de falar o plano de salvação, de você perguntar, filho, você quer aceitar Jesus agora? Ele fala, eu quero, pai. Então vamos orar aqui, meu filho. Não precisa ser o pastor. Ó, pastor, meu filho quer aceitar Jesus, bota a mão aí na cabeça. Você mesmo pode fazer isso. Aqui na igreja ele pode confirmar, né? O que ele já fez em casa, ali no quarto com o pai, com a mãe. Então ele confirma aqui. Mas é importante que você fale do plano de salvação. Um dia isso vai germinar e vai dar fruto, e fruto para a vida eterna. Amém? Então, a família, ela coopera também com o propósito de Deus no desenvolvimento do ser humano. A convivência familiar
proporciona as situações ideais para nos conhecer e nos aperfeiçoarmos. O lar é o lugar onde mais se evidencia os nossos defeitos, é ou não é? Aqui ninguém vê defeito de ninguém, tudo lindo, né? É em casa que a gente vê. Chegou lá. Ai, graças a Deus. Já fui para a igreja hoje. O que é que tem aí para comer? Aí já vai mostrando logo, né? Aí tem marido que não entende, não está na igreja, chegou desse jeito. É em casa que a gente mostra quem a gente realmente é, né? E é em casa também que a gente precisa receber cura. A gente precisa ser instrumento para curar e para receber. Amém? Porque foi Deus que nos deu a família. Temos essa dificuldade de viver. Às vezes a gente percebe as pessoas tendo dificuldade de vir para a igreja justamente por causa da dificuldade em família. É na família onde as críticas se evidenciam, né? É na família onde a bagunça se mostra. Tudo na família. É na família de onde vêm os traumas, amados. É aquele irmão que é mais preterido do que o outro. É aquele pai ou aquela mãe que só sabe criticar, só sabe brigar. Aí as pessoas vêm para a igreja tudo marcadas, né? Tudo, Senhor, me ajude. É insuportável voltar para casa, ver como é que minha mãe vai me tratar, ver a situação do meu pai, como eles brigam. Então, toda dificuldade nossa está onde? Na família. E o diabo, ele fica como? Ao derredor, procurando a maneira de tragar, né? Olha como é que eles vivem, ó. A família, o nosso lar, deve ser lugar onde nós devemos clamar a presença de Deus. Senhor, entra aqui na minha casa. Senhor, muda essa situação aqui. É na família, na convivência familiar que se forma o nosso caráter e onde também mais precisamos praticar as boas ações. O amor, a paciência, a bondade, a mansidão, que está lá em Gálatas 5, 22 e 23. No lar, aprendemos a responsabilidade, a diligência, a sujeição, a ternura, o bom trato, o serviço, a ordem, o respeito, a tolerância. Tudo isso é para ser aprendido em casa. Aí a gente vem para a igreja para aprender, né? Não, na igreja a gente tem que viver o que a gente aprendeu em casa. Mas a gente faz o contrário, né? Então vamos pedir a Deus que Ele nos dê graça. No viver em família, aprendemos a perdoar, a suportar, a confessar, a negar nós mesmos, a exercer a autoridade com amor, a corrigir com graça, a sofrer, a nos sacrificarmos em favor dos outros, a confiar em Deus, a governar, a administrar, a compartilhar ou dividir. O lar é a escola da formação, tanto para os pais como para os filhos, amém? Deus utiliza a convivência familiar mais do que nenhuma outra coisa para transformar nosso caráter, já que quer que assemelhemos-nos à imagem do seu Filho, de acordo com o seu propósito eterno. Então, o desejo de Deus é que nós sejamos parecidos com o Senhor. Então, é em casa que a gente tem que nos ajudar e ajudar uns aos outros. É muito fácil essa beleza aqui, né? Essa convivência aqui. Mas essa convivência aqui precisa ser também na minha casa. Nós precisamos mostrar Jesus, mostrar que Jesus reina, que Jesus está no nosso lar. O valor da família. Já estamos concluindo. Por meio da família, a sociedade se estrutura de modo harmonioso, coerente, dinâmico e natural. Então, é a família que vai fazer a diferença na sociedade. Por que a nossa sociedade está desse jeito que está, amados? Porque a família não está cumprindo o seu papel. Então, nós que somos de Deus, que ouvimos a palavra de Deus,
é que vamos fazer a diferença no meio de uma geração corrompida e perversa. Nós, amados, tem que começar da minha casa e da sua casa. Nós temos que mostrar lá fora que a família tem valor, porque Deus está na nossa família. Amém? Então vamos entender isso. O que seria a sociedade se não existisse a família? E não é isso que estão querendo colocar na sociedade, que para que família? Família pode ser de qualquer jeito. Não precisa ser essa família tradicional, pai, mãe, filhos. E a gente está vendo aí, né, como é que está a nossa sociedade. Deus não poderia ter inventado nada melhor que a família para alcançar a integração, o desenvolvimento e o bom funcionamento da sociedade humana. A família é o lugar onde se expressa e desenvolve a plenitude da capacidade afetiva, psíquica, física, espiritual do homem e da mulher. Amém? A base, a família, é a base da sociedade humana. Deus, por intermédio de Jesus, se propõe a abençoar todas as famílias da terra, dando cumprimento à antiga promessa feita a Abraão. Então, através de Jesus, nós cumprimos essa ordem. E é interessante, onde foi que Jesus fez o seu primeiro milagre? No casamento, amados. Jesus estava mostrando ali, olha, é no casamento que eu vou começar a fazer o milagre, para mostrar que é na família, que continua sendo a família que vai abençoar, a família de Deus, que vai abençoar outras famílias. Então, Jesus, ele precisa estar no meu casamento, no meu lar. Ele precisa estar no teu lar. Você precisa falar, Jesus, por favor, não saia daqui. Agora o negócio aqui está difícil, Senhor. Estou muito nervoso, mas por favor, faz um milagre aqui em mim. Faz um milagre aqui nos meus filhos, faz um milagre no meu cônjuge. Jesus, ele precisa ser convidado. Ele já está na sua casa através de você. Amém? Mas ele precisa que você fale para ele o que é que está precisando na sua vida e no seu lar. Quando faltou o vinho, foram a quem? Jesus. Maria falou, faltou o vinho, ó Jesus. Ela sabia que Jesus podia fazer algo ali, naquela falta do vinho. Você sabe que Jesus pode mudar essa situação do seu casamento. Você não sabe? Você conhece Jesus. Ele é poderoso. Ele tem poder. Ele tem a resposta para a situação da sua casa. Você conhece Jesus, amém? Você não conhece Jesus só aqui na igreja. Jesus não quer ser conhecido só aqui na igreja. Jesus quer ser conhecido na sua casa. Lá no seu quarto, lá na cozinha, lá no seu relacionamento com seus filhos. Jesus, ele quer estar na sua casa fazendo milagres, transformando as situações. Então clame a ele, Senhor, eu sei que o Senhor está aqui, porque tudo, amados, tem que ter a nossa parte. Vocês acham que se alguém não tivesse sinalizado a Jesus, ele teria feito milagre? Ele poderia fazer. Mas sempre na Bíblia tem uma condição. Deus faz algo se eu fizer a minha parte, né? Eu li o Salmo 37 aqui, está falando isso. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Tem outra tradução que tem assim, agrada-te, né, do Senhor e Ele concederá. Então, tudo tem uma condição.
Lá, eu acho que não sei se é Jeremias, é Deuteronômio, eu atrapalho às vezes, diz assim: se me ouvirdes e obedecerdes, comereis o melhor da terra. Não tem uma condição aí? Quanto? Isaías 1:29, 1:19, Deuteronômio. Então, deve ser confirmando aí, porque tem Isaías também, né? Se me ouvirdes, eu vou comer o melhor da terra, eu vou ter isso que eu li aqui, a minha Bíblia, no Salmo 37, se eu fizer a minha parte. Então, como está o seu casamento? Qual a maior dificuldade do seu casamento? Como está o seu relacionamento com seus filhos? Então, você vai falar com o Senhor. Senhor, está assim, eu quero que o Senhor mude essa situação. Eu quero que o Senhor me dê sabedoria. Então, no nosso querer, Deus age. Agora, se você entra e sai, ai, cada dia as coisas mais difíceis, e eu não sei o que é que eu faço com esse menino, eu não sei o que é que eu faço com essas finanças. Você está pedindo alguma coisa para o Senhor? Não, você está queixando, você está murmurando. E na murmuração, Deus não age. Então, Deus quer que você fale: ó, Senhor, está assim, eu tenho dificuldade de falar com os meus filhos. Eu tenho dificuldade de ler a Bíblia com eles. Eu tenho dificuldade, Senhor, nas minhas finanças, é um descontrole horrível. Eu tenho dificuldade de conversar com minha esposa. Então, você fala, para Ele fazer a transformação. Senhor, por favor, me ajuda. A área é essa, a situação é essa, a falta é essa. Me ajude aqui. Aí, o que é que Jesus faz? Ele vai. E Ele opera. E Ele faz milagre. E Ele faz maravilhas. Amém? Porque esse é o desejo dele. Amém? O desejo de Deus é esse, amado. Então, vamos clamar ao Senhor nesta manhã pela nossa família. A situação atual das famílias não é uma situação boa. E a igreja está sofrendo com isso, porque nós estamos vendo muitas famílias imitando as coisas lá de fora. E está sofrendo. E a igreja sofre. Então, vamos pedir ao Senhor nesta manhã que Ele nos ajude. Vamos falar com o Senhor: Senhor, a começar de mim, desfaz o mal no meu lar, na minha família. A sua família existe com o propósito de que seus filhos sejam parecidos com Jesus. Amém? Se seus filhos forem parecidos com Jesus, porque você passou isso, você também é, né? Não é aquele ensinar e você viver a vida diferente, não. É você viver, porque os filhos da gente olham muito para a nossa maneira de viver, de agir, e a gente também falar. E olha que é difícil para muitos deles, né? Viver o Evangelho. Mesmo a gente ali, ó, batalhando, jejuando, clamando, não é fácil para eles. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. O importante é você fazer a sua parte. Tudo que você fizer, de acordo com a palavra de Deus, vai germinar, vai dar fruto. O tempo é de Deus, o tempo não é seu. Tem muita gente aqui orando pelo esposo. O tempo é do Senhor. Descanse. Orando pelos filhos, orando por noras, por genros, por irmãos. Ore, dê testemunho. Deus é Deus de promessa. Ele cumpre com a sua palavra. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família, a tua casa. Creia, creia, faça a sua parte. Dê exemplos na sua casa, dê exemplos no seu trabalho, dê exemplo aqui na igreja. Que Deus vai fazer a parte dele, porque Ele não deixa nada pela metade. Ele não é o Deus que fala e não cumpre. Então, o nosso compromisso é com Deus no nosso casamento, amém? Vamos ficar de pé, amados. Eu tenho
um videozinho assim rapidinho, não é nem um vídeo, é um slide, que eu achei muito interessante, a aposta dos sentimentos. Talvez alguém aqui já tenha até visto isso, essa aposta dos sentimentos. E é muito importante que a gente termine essa palavra com esse sentimento. A aposta dos sentimentos ruins. Certa vez, os piores sentimentos que existem, apostaram entre si qual deles seriam capazes de tornar um lugar da felicidade que vivia numa casa de família. O primeiro sentimento a tentar foi a solidão. Porém, em poucos minutos, ela saiu de lá muito decepcionada com seu próprio fracasso, mas não contou para os outros sentimentos o que a levou a fracassar. O próximo sentimento foi a tristeza, mas antes de bater a porta, espiou pela janela e desistiu. Ela também não contou nada para os outros. O desespero, a ansiedade, o ódio e a culpa também fracassaram e igualmente nada contaram. Um dia, quando a família saiu para passear com a felicidade, a curiosidade e o atrevimento invadiram a casa para tentar descobrir por que nenhum sentimento ruim conseguia entrar ou permanecer ali. Eles pensavam que iam poder xeretar à vontade, mas levaram um susto muito grande, pois a casa não estava vazia, o amor estava lá cuidando de tudo. Amém? Os dois saíram correndo e gritando: é o amor vive nessa casa. Desistiram, pois onde mora o amor, a felicidade mora junto e não sobra lugar para nenhum sentimento ruim. Amém? O que é o amor, amados? O que é o amor? É um mandamento. Não é um sentimento, é um mandamento. Escolha amar nesta manhã e falar: Senhor, me ajude. Eu quero cumprir esse mandamento. O amor vence tudo, amados, e cobre multidão de pecados. Quantas famílias aí marcadas pelo ódio, pela inveja, o ciúme, as críticas, dissensões, porque não estão colocando em prática esse mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Muitas vezes esse sentimento vem para a igreja e as pessoas estão aqui até servindo, é dançando, é tocando, é louvando, mas com ódio do outro. Não olha nem para a cara de alguns irmãos. Amar é mandamento, irmãos. É mandamento. Eu tenho que amar. Independente do que o irmão é, o que fez comigo, o que deixou de fazer, eu tenho que amar. A palavra de Deus nos ensina isso, que nós devemos suportar as fraquezas uns dos outros. E ninguém suporta sem amor. Então vamos pedir a Deus nessa manhã, amém? Põe sua mão no coração. Deus sabe como está o seu lar. Eu espero que o Espírito Santo fale com você. Mostre para você o quadro da sua casa. É você. Você que está aqui nesta manhã, você que foi alcançado pela graça de Deus, que vai fazer a diferença na sua casa. Peça ao Senhor neste momento. Onde é que precisa de uma mudança? Senhor, me ajude. Senhor, me cura. Nossa sociedade está cada vez mais se afundando. A igreja precisa acordar. Eu sou a igreja, você é a igreja. Pai, nós te agradecemos por esse momento aqui de palavra, ensinamentos da tua palavra. A tua palavra, Senhor, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. A tua palavra é uma espada que faz a divisão da alma e do espírito. A tua palavra também é remédio, Senhor. Que venha, Senhor, todos esses efeitos da tua palavra sobre nós.
Nós queremos viver o que nós aprendemos nesta manhã, principalmente na nossa casa. Porque entendemos, meu Deus, que é de lá que nós teremos aqui uma igreja forte, uma igreja comprometida com o Teu Evangelho. Entendemos que é através da nossa casa que nós veremos mudanças na nossa sociedade. Nossa sociedade está corrompida, Senhor. Há muita imoralidade, há muita perversidade, há muita perversão, troca de valores. Deus, nos ajude, por favor. Nós clamamos a Ti, Pai, que comece na nossa casa, que comece na minha casa. Tem misericórdia, Senhor, que através de nós possamos ver pessoas sendo transformadas na nossa sociedade. Que o Teu Evangelho continue sendo pregado através de nós, do nosso testemunho, do nosso falar. Abençoa cada família aqui, Pai, com cura, com restauração. Restaura o relacionamento conjugal, restaura a vida sexual dos casais, restaura a saúde física, emocional, espiritual. Restaura também o relacionamento com os filhos. Restaura relacionamentos aqui nesta manhã, Senhor. Traz cura para nós. Em nome de Jesus, assim como o Teu filho entrou ali naquele casamento, foi convidado, que nós também Te convidemos, Senhor, para fazer as transformações na nossa casa. Obrigado por esta manhã. Agradecemos a Ti por cada família aqui representada. Que nós possamos fazer a diferença. Louvamos, Te agradecemos e Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Você aplaude ao Rei. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A pastora estava ministrando e ela falou sobre o nosso compromisso como igreja, como família de Deus. E nos veio na mente o texto de Filipenses 2:14, diz assim: fazer todas as coisas sem murmurações nem contendas. E o versículo 15 diz: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Que assim seja. Amém? Queremos agradecer a Deus pela palavra que foi ministrada pela pastora Edna. Boa essa palavra. Deus continue sustentando a vida dela e que nós possamos viver a dimensão desta palavra que Deus nos ministrou nesta manhã. Amém? Agora eu queria, infelizmente, eu vou ter que passar uma notícia ruim para os irmãos que estão aqui na igreja. Todos que pararam de forma indevida aí na frente da igreja foram multados. Não foi multado, não? Eles estavam anotando as placas, alguém me informou que foi, mas não foi, não? Hein? Você conversou? Ah, então graças a Deus que teve um guardião ali, né? Mas a gente tem orientado os irmãos, para os irmãos não pararem nas calçadas, impedindo a passagem do pedestre. Porque eles passam e multam todo mundo que estiver errado. Hein? Vai jogar no bicho? Sangue de Jesus tem poder. Amém. Tomara que ele não ganhe. Irmãos, mas serve de alerta, viu? Dia desse multaram muitos carros ali da Igreja Universal, da Getúlio. Então vamos ter o cuidado. Você não pode parar na calçada sem deixar a passagem do pedestre livre. Tem uns carros ali parados, ali mesmo, por exemplo. Tem uns carros estacionados certos na frente do supermercado, mas tem outros estacionados na frente dos carros, impedindo a passagem do pedestre. Então a gente não pode parar daquele jeito ali. Os irmãos têm que arranjar um jeito. Infelizmente a gente tem esse problema santo, porque os irmãos estão comprando carros e a gente não tem
a área de estacionamento. Infelizmente, a nossa igreja é um local que a gente não tem. Mas eu tenho um sonho. Nós vamos ter ainda um lugar muito grande, onde um templo grande vai ser construído e vai ter lugar para botar os carros dos irmãos. Amém? A gente tem esse sonho, temos orado por isso e cremos que Deus é poderoso para fazer. Mas até lá, a gente tem que ter os cuidados. Eu nunca paro de forma indevida aqui. Só paro sem dar a mínima chance deles me multarem. Então, os irmãos também tenham esse cuidado. Nunca pare impedindo a passagem do pedestre. Não pare em cima da calçada, como alguns carros estão parados ali na frente, do outro lado, na frente dos outros carros. Não parem assim, porque senão você pode ser multado. Não sei nem porquê. O irmão falou que iam multar ali, ficou anotando as placas, e não sei por que eles não multaram. Acho que foi Deus que não deixou, né? Ok. Certo? Então os irmãos tenham cuidado nesse aspecto. Mas a gente vai participar da ceia. Graças a Deus, vamos acreditar que ninguém foi multado, mas serve de alerta para a gente poder não agir de forma indevida nos estacionamentos. Tem a área aqui da quadra que os irmãos podem parar, e tem também ao longo do meio-fio, você pode parar até lá da Sérvia, até aqui, pode parar. Só não pode parar em cima do passeio. Tá bom? Vamos orar então, estaremos participando da ceia. Em seguida, nós estaremos ungindo também as mãos dos irmãos, para que Deus venha nos conceder um mês de bênção, um mês de vitória, diante de qualquer tipo de dificuldade que nós venhamos enfrentar. Amém? Vamos orar. Pai querido, queremos te agradecer por esta manhã, por tudo que já foi feito até aqui, neste momento que nós estamos nos aproximando da mesa do Senhor, para participarmos da ceia, comermos o pão, bebermos o vinho. Deus, que em nome de Jesus, as bênçãos oriundas do Calvário, da cruz, sejam derramadas sobre a nossa vida. Jesus veio para nós termos paz, Jesus veio para nós termos vida e vida em abundância. Jesus veio para que nós sejamos curados, sejamos libertos, sejamos transformados, sejamos cheios do Espírito Santo. Ó Deus, que estas bênçãos que vêm da cruz sejam derramadas sobre as nossas vidas nesta manhã, ao participarmos, ó Deus, da ceia do Senhor, ao comermos os elementos, o pão e o vinho, que estas bênçãos sejam derramadas sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, te pedir também que através da unção que os teus filhos vão estar recebendo, a unção para o ciclo de 30 dias, eles recebam a unção, que as mãos e os dedos sejam adestrados para qualquer dificuldade, qualquer luta, qualquer problema que os teus filhos vierem enfrentar, que eles alcancem vitória, em nome de Jesus, que eles alcancem êxito, que eles prosperem em tudo que eles vierem colocar as mãos, que esta unção seja liberada sobre a vida dos teus filhos, e que eles alcancem vitória em tudo que eles vierem empreender. Nós oramos ao Senhor, pedimos a Deus por tudo e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplausos ao Senhor. Os elementos da ceia serão distribuídos. Irmãos vão receber. Pode ir, irmãos. Pela cruz se
altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, 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 a cruz me libertou. Seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, no altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Amém? Glória a Deus. Amém? A palavra de Deus diz que na noite que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, deu graças. Presente o pão, agradeça a Deus. O pão é o símbolo
do corpo de Jesus que foi moído por causa das suas transgressões. Agradeça ao Senhor por isso. Depois que Jesus entregou o pão aos seus discípulos, e depois que ele deu graças, a palavra de Deus diz que ele disse aos seus discípulos: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Participemos todos, comamos o pão. Semelhantemente diz a palavra do Senhor, depois de cear, Jesus tomou o cálice e deu aos discípulos: tomai e bebei, isto é o meu sangue, que é derramado por vós, para o perdão dos vossos pecados. Participemos todos. Glória a Deus. Aleluias. Que o amor de Deus Pai, a graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês, todo o povo de Deus espalhado no mundo, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus.
Queremos só avisar